A gente precisa ser quem a gente é de verdade. Quando a gente entra no caminho de espiritualidade, de querer ascensionar, iluminar, ou enfim, o caminho do autoconhecimento, da expansão da consciência, tudo isso, a gente cria uma crença, porque é muito falado que a gente precisa vibrar na gratidão, né? Pensar positivo. E então nós criamos uma crença de que a gente tem que estar sempre sorrindo para as pessoas, de que a gente precisa aceitar as coisas em paz, né? E não é bem assim que funciona esse caminho, porque esse caminho do autoconhecimento, da expansão da consciência, né, da ascensão, é um caminho da verdade. E não adianta a gente querer despertar, como se diz, reprimindo os nossos sentimentos, reprimindo as nossas emoções. Nós precisamos nos lembrar que nós tivemos uma criança que foi criada em meios aí não tão saudáveis, né? Eu digo isso de uma forma geral, porque as nossas famílias passaram por muitas coisas, por causa até mesmo da história do próprio Brasil. Então, nós crescemos em uns meios aí não tão saudáveis para as nossas emoções, para a nossa educação sentimental. Então, muitos de nós carregam muitas dores da infância, né? Muitas dores da criança, muitas dores familiares, muitas dores da nossa ancestralidade. E essas dores, elas não somem só por você pensar positivo. Essas dores, elas não somem, não desaparecem só por você ser grato a tudo. É claro que você pensar positivo, ser grato, vai fazer uma grande diferença na sua vida, vai te curar de formas maravilhosas. Mas não é só isso, né? Não é só eu chegar aqui, sorrir para você e falar gratidão e me calar e aceitar coisas que ainda me geram dor. Também não estou falando que a gente, para se curar, a gente precisa discutir com as pessoas, mas nós precisamos limpar essas dores dentro de nós. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que parar de negar as nossas dores, né? Também não é para dar força total para elas, mas nós precisamos sentir. Toda dor, ela precisa ser sentida. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser compreendida, ela precisa liberar um perdão para alguém ou liberar um perdão para nós mesmos. E quando a gente nega, isso fica mais profundo no nosso subconsciente. E não adianta a gente tentar se esconder, porque uma hora ou outra elas virão à tona. Se você está num caminho da verdade, elas terão que vir à tona, porque elas precisam ser limpas dentro de você, dentro de nós, né? Eu venho nessa caminhada do autoconhecimento e eu caí nessa também, de achar que eu ia ter que estar sorrindo para as pessoas o tempo todo, que eu tinha que aceitar as coisas que as pessoas faziam e ficar em paz com aquilo ali. A gente guarda aquela imagem do Buda, onde ele está em paz e o mundo todo é um caos e ele está em paz. Só que essa imagem ela pode ser muito bem distorcida dentro de nós. Nós precisamos sim estar em paz, mesmo que o mundo esteja um caos. Precisamos, mas essa paz ela tem que surgir de dentro de nós verdadeiramente. Não adianta fingir que a gente está em paz, né? Não adianta a gente sorrir por fora enquanto o nosso corpo ainda sente aquelas dores.
Porque eu posso aqui olhar para você e sorrir para você e o meu coração estar apertado. E isso não adianta, né? Então, é limpar por dentro e por fora, é sorrir por dentro e por fora. É ser verdadeiro por dentro e por fora. Acima de tudo, não é sobre ser verdadeiro com as outras pessoas, e sim sobre ser verdadeiros com nós mesmos. Vou dar um exemplo para vocês aqui do que aconteceu comigo esses meses e que me fez refletir sobre tudo isso. Eu vim na minha jornada, mesmo falando sobre isso todos os dias, mesmo conhecendo isso, mas o nosso subconsciente, o nosso corpo, essas memórias, elas vão sendo liberadas na medida que elas podem ser liberadas. Então não somos nós que comandamos. Nós comandamos a limpeza, nós comandamos a nossa busca. Agora, quando elas vão ser liberadas, não depende de nós. Então, venho aí já nessa jornada, e quando eu me mudei aqui para essa casa, a dona da casa, ela tá vendendo aqui, né? Então, ela falou, é porque eu gostaria de poder levar as pessoas para visitar a casa, para vender. Isso não é uma obrigação minha de aceitar, né? Mas, eu falei, tá, assim, a princípio para mim não tinha problema, né? Falei, sim, pode trazer. E eu vi que aquilo não estava encaixando em mim. Quando vieram as primeiras pessoas olhar, eu vi que o meu corpo ficou muito bravo com aquilo. Eu não queria pessoas entrando aqui. O meu corpo, né? As minhas memórias ainda. E até mesmo porque a nossa casa não é lugar para as outras pessoas ficarem olhando, entrando, né? Pessoas desconhecidas. Todo mundo é energético, mas a gente fica preso ali nas crenças de que a gente tem que ser bonzinho. Então eu disse sim para ser boazinha e acabei negando toda a sabedoria que eu tenho sobre as energias, sobre não é qualquer pessoa que entra na minha casa. Eu sei que as pessoas que entram aqui deixam energias, mas no intuito de ser boazinha, com medo ainda de dizer não para a dona da casa, eu disse sim. E eu vi que aquilo ali estava me gerando uma separação interna, né? Onde o meu sentimento estava num lugar, o meu pensamento estava num lugar e a minha ação estava num lugar completamente diferente. E eu falei, opa, isso tá errado, porque a gente que entra no caminho do autoconhecimento, o caminho vermelho, o caminho sagrado, ele fala da flecha, que é você pensar, sentir e agir tudo numa direção só. Nesse momento você está vivendo em verdade, quando você pensa, sente e age em uma só direção. Então eu percebi aquilo dentro de mim e aquilo me chateou. E então eu fui me corrigir e na próxima vez que ela falou isso, que ela veio, né, falar que queria mostrar para outras pessoas, eu falei, olha, não vai dar, né, não vai dar, não vai acontecer, eu não quero. E a gente tem medo de expressar e achar que as pessoas vão achar ruim. Ela falou, não, tudo bem, é um direito seu. E neste momento eu percebi que o meu corpo, né, o meu chakra, o plexo solar ali do meu poder interno, o meu músculo parece que ele fortaleceu ali. E eu vi o meu poder voltando para mim novamente, né? Mas ao mesmo tempo, o meu corpo tremia porque ele estava fazendo algo que ele ainda não está acostumado, que é impor a verdade dele, colocar a verdade dele. Porque a vida inteira, na infância, eu tive que dizer não, sim, para coisas que eu queria dizer não. Muitos de nós fazemos isso. Aí eu tenho que dizer sim, senão minha mãe vai brigar comigo. Eu tenho que dizer sim, né?
Então o nosso corpo, ele carrega essas memórias. E é uma pessoa que é muito sensível, ela chega a tremer mesmo o corpo, como e ali eu percebi que o meu corpo ele estava agindo como se alguém fosse xingar ele, né? Ele estava tremendo, assim como se um medo existisse dentro do meu corpo. E aí eu percebi, eu falei, olha aí, Nayara, você ainda tem medo de expressar, de agir de acordo com a sua verdade. Mesmo você falando isso para as pessoas, mesmo você falando isso para você mesma, isso ainda existe dentro de você. E eu pude limpar isso dentro de mim. E logo depois que eu passei por essa situação, vieram várias outras situações que o universo me colocou nelas para que eu tivesse que expressar a minha vontade, mesmo que fosse contrariando a vontade de outras pessoas. E a grande maioria das vezes que isso acontece é com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente não gostaria de negar algo. E eu fui, praticando dizer esses nãos. E hoje eu me sinto muito mais fortalecida. Eu sinto que eu estou mais na minha direção, né? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês aqui com esse vídeo é: reflitam na vida de vocês também, onde vocês têm sentido algo e feito diferente. Porque isso gera na gente uma divisão do nosso ser. Essa divisão do nosso ser, ela vai fragmentando a nossa alma. É como se nós não fôssemos mais inteiros. E isso nos prejudica em vários aspectos da nossa vida. Inclusive, principalmente no nosso aspecto de prosperidade, né? E assim, então eu entendi que para que eu seja uma pessoa boa verdadeiramente, para que eu seja uma pessoa que eu considero boa, que eu considero que está no caminho da espiritualidade, eu não preciso dizer sim para tudo que as outras pessoas me pedem, né? Muito pelo contrário, nesse momento eu chego mais uma vez à conclusão de que a maioria das vezes a nossa resposta para as outras pessoas deve ser não, né? E a gente precisa treinar dizer esse não sem sentir dor, treinar sentir esse não sem sentir medo, treinar esse dizer não sem uma sensação de que precisa brigar, né? Porque muitas pessoas não se acostumaram a falar não e quando vão falar esse não é como se estivesse brigando com as outras pessoas. Eu sinto isso. Eu sinto que na minha vida eu fui dizendo vários sims e esse não ele só saía quando o copo já estava cheio, transbordando, né? Então é aquela última gotinha d'água onde a pessoa explode e xinga. Então meu corpo ainda entendia dizer esse não como aquele último momento que você já está muito bravo e que você já não aguenta mais e que você vai brigar com a pessoa, né? Foi isso que eu senti no meu corpo, que ele estava dizendo esse não como se ele estivesse muito bravo. E aquilo não condizia com o meu pensamento, porque eu não estava muito brava, eu só estava querendo dizer não. Então eu fui ensinar para o meu corpo que a gente não precisa chegar lá na última gota d'água. A gente não precisa chegar lá no momento do estresse onde você explode e briga com as pessoas. Você pode simplesmente dizer esse não na primeira vez que você sentir que você precisa dizer ele, né? Isso, inclusive, evita que você tenha problemas futuros. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês, contar aí essa historinha, essa reflexão do que aconteceu, né? Passei por outras partes também de dizer não. A gente gosta muito das pessoas, a gente é tomado de grande amor pelas pessoas e às vezes a gente, por esse amor que a gente sente pelas pessoas, a gente vai dizendo sim para elas, para coisa que a gente não gostaria. Aí a gente tem que perceber o quanto de medo que a gente tem de perder essas pessoas, né? E
E saber que a gente tem que dizer esses nãos, a gente tem que colocar limite mesmo nas nossas relações, né? E se a outra pessoa achar ruim e for embora, graças a Deus, aquela pessoa não era para ficar do seu lado, né? Porque a pessoa que é para ficar do seu lado de verdade, que é para você ter um relacionamento de seja afetivo, seja familiar, seja de amizade, ela vai ficar feliz quando você colocar os seus limites, né? A pessoa que gosta de você de verdade, ela inclusive fica feliz quando ela enxerga que você está colocando os seus limites. Se essa pessoa não fica feliz é porque ela estava aí usando, né, desse ser seu que ainda diz sim para o outro e não para você. E dessa forma fica difícil a gente curar a nossa criança interior, porque ela vai estar sempre com raiva da gente. Então, o meu pensamento vai numa direção, o meu corpo vai em outra direção. Na hora que eu preciso que o meu corpo faça algo, ele não faz. Porque quando ele me pede para sentir o que ele está sentindo, a minha mente não sente. Então, isso gera uma separação no nosso ser, tá? Então, é isso, né? Vamos aí treinar, não nos deixar separar, né? Não nos deixar nos fragmentar, para que a gente possa ter uma vida cada dia aí mais na mesma direção, mais congruente, mais leve, mais próspera, mais iluminada. Tá bom? Beijinho para vocês aqui nesse lugar maravilhoso.